Então, aqui vou fazer uma crítica bem pessoal, né, a esse filme, né, o filme Bacurau. Principalmente, né, dessa primeira parte, e já queria afirmar logo aqui que é uma visão bem pessoal, né, bem descompromissada, sem aprofundamento nenhum, só mesmo para levantar algumas questões até para a gente poder discutir. Esse filme aí, ele foi feito por dois diretores, né, pernambucanos, e ele foi premiado fora, já passou aí o anúncio que ele foi premiado em Cannes, né? Ganhou o prêmio de Cannes. E muitos críticos afirmam que ele é muito claro na mensagem que ele quer passar. Eu concordo com isso, ele é bem claro. Mas eu resolvi fazer esse vídeo porque eu percebi que algumas mensagens elas não estavam sendo entendidas, né, pela maioria das pessoas. Ou, ou, ou sou eu que estou viajando demais no filme? Não sei. Primeira vez que eu vi esse filme, veio passando várias coisas na cabeça. Inclusive, o filme passava mais rápido do que meu pensamento, porque eram muitas mensagens e eu não tinha como processar tudo na hora. Né? Eu vinha lembrando de muita coisa e muitos sinais que o filme dava e eu não conseguia processar. Né? Mas aí eu vou tentar aqui ir fazendo e pausar o filme sempre que eu achar alguma coisa relevante, né? E comentar aqui com vocês. Vale lembrar que ele é um filme de gênero, né? Os diretores optaram por isso aí. Eles gostam de filmes de gênero, mas tem muita mensagem embutida no filme. O filme foi muito bem construído, nenhum cenário é por acaso, nenhuma cena é por acaso, nenhuma fala, nenhum diálogo é por acaso, viu? Então prestem atenção em tudo. Talvez você ainda não consiga saber agora qual é o significado de uma fala ou de uma cena, né? Mas no decorrer do tempo vai chegando referências na cabeça. Fazer uma canção pra ela, uma canção singela, brasileira, para lançar. Preste atenção aí nessa parte da música, né? Já começa com um céu, né? Um universo, né? Muito grande. E ele fala que o que ele vai fazer, né? Ele já introduz o filme dizendo o que é que ele vai fazer no filme, né? Então essa parte inicial, essa parte dos créditos, ela meio que introduz o filme. Ela informa a que se propõe esse filme, né? Então ele já começa dizendo assim, e ele é bem literal com essa música de Gal Costa, que ele fala o que é que ele vai fazer, né? A Gal Costa na música fala que eu vou fazer uma canção singela, brasileira, e isso no filme ele fala mesmo que isso, né? Eu vou fazer um filme brasileiro. Depois do carnaval, eu vou fazer um iê, iê, iê romântico, um anticomputador sentimental. Eu vou fazer uma canção de amor para gravar no disco voador. Eu vou fazer uma canção de amor para gravar no disco voador. Uma canção dizendo tudo a ela, que ainda estou sozinho, apaixonado, para lançar no espaço sideral minha paixão E aí observe que a câmera de brilhar ela vai focando, né? no céu de uma Ó, a cidade música vai dizendo, né? do No céu de uma interior. cidade do interior. Então ele já coloca, né? Eu vou fazer uma canção, né? Uma música, né? Um bom filme, né?
brasileiro e essa canção vai brilhar no céu de uma cidade do interior. Mas na verdade o que ele está querendo dizer é esse filme, essa história, né, brasileira terá como pano de fundo, né, essa história brasileira sobre o Brasil, e o Brasil é focado aí, né, nesse globo. Esse filme ele terá como pano de fundo uma cidade do interior. como um objeto não identificado. E aí ele apresenta, né? Interessante que ele apresenta o filme, ele apresenta pra gente, ele fala o que é que ele vai fazer no filme, e na cena inicial ele já começa contando isso, né? Contando o que é esse Brasil, né? Na primeira cena já com um carro-pipa numa estrada esburacada, né? Desviando dos buracos, em um cenário de caatinga verde, né? Então ele já começa com um aspecto muito importante do Brasil, que é o aspecto da infraestrutura. E a infraestrutura do Brasil, ela é o nosso calcanhar de Aquiles por muito tempo, né? Se você pegar qualquer estudo, você vai ver que tem sempre muita gente questionando, né? Falando que um dos problemas é a infraestrutura. Tanto é que aquele PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento do governo anterior, falava, né? Ele já foi projetado visando melhorar essa questão da infraestrutura. E o caminhão-pipa ele é muito emblemático na questão de saneamento básico e no acesso à água no Brasil. Você tem aí estrada esburacada numa cena só. Você tem estrada esburacada e um caminhão-pipa passando numa caatinga verde. A caatinga, para quem é do sertão, sabe que a caatinga fica verde logo quando chove, né? E o que é que isso quer dizer? Que esse problema, né, do carro-pipa, ele não depende da água. Esse problema da falta d'água não depende da quantidade de água, até porque o Brasil possui uma das maiores reservas de água doce do mundo, né? Então, o carro-pipa é muito mais uma questão política, né? E eu acredito que o autor fez questão de mostrar um cenário verde e um carro-pipa levando água justamente para mostrar isso, que a questão da água ela não é somente relativa à seca do Nordeste, é uma questão que está presente no semiárido nordestino de uma forma muito importante, mas que se você considerar as periferias das grandes cidades ou outras zonas de cerrado, de floresta amazônica, né, do norte, ou até mesmo das periferias do sudeste e do sul, que tem outro clima, você vai perceber que essa questão do acesso à água também está presente. Eu podia até cortar algumas reportagens aqui, mas você bota no Google aí a questão da água, você vai perceber isso. Mas vamos passar, já mostra isso de cara, né? E aí continua tratando desse tema, né? Citando aí, eu acho que Pernambuco, vai contextualizando você onde é que está se passando, né? Daqui a alguns anos. Interessante, né? Daqui a alguns anos que o filme mostra isso como uma questão eterna, né? Que tipo, pode chegar a modernidade, pode chegar o que for, mas a gente está meio que fadado a esse subdesenvolvimento, né? Pronto. E aí ele foca em quem é o brasileiro, né? Primeiro ele descreve um dos possíveis cenários do Brasil, né? O cenário de falta de infraestrutura, com problemas hídricos e com problemas políticos principalmente. E depois ele mostra essa pessoa que é uma brasileira, né? Ele escolhe mostrar uma pessoa um fenótipo, né?
que na população brasileira ele é muito comum, né? Vale lembrar que nós temos mais de 52% da população negra, a gente tem uma população maior de mulher e a gente está passando por um processo de genocídio negro, né? Dos homens negros jovens. Então, o Brasil pobre, ele acaba tendo essa cara da mulher negra, né? Então ele escolhe por quem ele vai contar essa história. Ele vai contar essa história da perspectiva, né, de uma figura comum na população brasileira, que é a mulher negra, que inclusive você vai perceber que ela está se balançando como milhões de mulheres estão se balançando todos os dias no Brasil. Ela vai se balançando. E essa cena dela se balançando no transporte é muito interessante porque, se você observar, entra em qualquer ônibus que tenha linha de periferia, né, na capital, e você vai ver milhões de mulheres negras se balançando nos transportes. E até também no interior, você vai ver nos carros que levam para povoado, você vai ver milhões, né, não sei milhões, né, não sei a quantidade exata, você vai ver várias mulheres negras se balançando nesse transporte público. Então você tem aí uma questão de que a primeira pessoa do filme é uma mulher negra se balançando no transporte público. A única coisa que se balança no transporte, né? E aí vem um sinal muito, muito forte do que é que vai ser o filme, né? Um caixão, ele é quebrado por esse carro, né? Começam a aparecer caixões no fundo, O que foi isso? né? Que foi isso, né? E um caixão, ele é atingido por um carro. Então você lembra que o filme vai tratar de morte, né? Só que é importante você lembrar que o filme também ele já disse lá no início que eu vou falar sobre o Brasil, né? E então já tratou alguns problemas do Brasil. E outro problema muito grande do Brasil é a nossa epidemia de mortes no trânsito. Então, caixões na beira de uma estrada sendo atingido por um carro, né, dá muita ideia da morte, né, em questões de trânsito no Brasil, que a gente tem um número muito grande de mortes no trânsito. Então, isso aí já retrata isso, né? Olha pra frente ali, ó. E ele continua retratando isso, ó. Ó. Ao mesmo tempo que ele vai dando início do que é que vai acontecer, né? Ele bota os caixões ali em cena, né? Um carro virado com os caixões, ele vai ao mesmo tempo contando a história do Brasil e já vai desenrolando o filme dizendo do que é que vai acontecer mais à frente no filme. E encontra outra figura, né? Outro elemento do Brasil aí, que é as pessoas saqueando o carro dos caixões, né? O caminhão virou, tá acontecendo o quê? Estão saqueando os caixões, né? E você percebe que não é algo que são populares, não é ninguém que está lá simplesmente para recolher esses caixões e levar para o dono, não, tá? São populares, né? São carros comuns. Da porra. Então saque. Olha lá. E ele mostra um cara, né? O saque aí, né? E ele mostra uma motocicleta, né? Aí a gente entra em outra questão problemática do Brasil, que são as mortes no trânsito e por motocicletas, e associado às cidades do interior, né? Quem convive na cidade do interior no decorrer de um ano, no decorrer de 2 anos, no interior, principalmente do Nordeste do Brasil, vai perceber o problema que é enfrentado no trânsito pelas motocicletas, motocicletas irregulares que transitam de toda forma. Dirigir, né, nessas estradas do Nordeste, na verdade, é um perigo, né? Você vê muita infração com relação à motocicleta. E as estatísticas do trânsito também de mortes
por motocicleta é enorme. Então ele continua contando sobre o Brasil, né? Ele, o que ele afirmou lá no início, ele continua fazendo aqui. E aí, vai nossa personagem, né? E olha que aquela vista, né? Ele já falou do trânsito, já falou dos acidentes, já falou dos problemas hídricos e agora ele vai falar de outra questão muito forte no Brasil, que é o problema relacionado com a educação, né? Aparece no cenário, né, da gente uma escola municipal totalmente abandonada e em ruínas, que é, na verdade, como a gente sente, como a gente percebe, né? Não só como a gente percebe, mas como os números do PISA, né, do Exame Internacional, mostra como está a educação no país. Então ele segue a linha contando tudo isso, né? Numa cena só ele vai dizendo, ó, olha como é que está a minha questão de infraestrutura, olha como é que está a minha questão de saneamento básico, veja a minha cultura brasileira do saque, é, olha quem é essa mulher negra que se balança no ônibus. E agora veja o estado em que se encontra a educação no país. Essa cena aí ela é muito forte. Ela está dizendo isso. A educação brasileira está em ruínas. Ela está deteriorada, ela está acabada. E aí você percebe outra questão que o filme vai desenrolando, que existem situações no país que são ruins, né? Que é a estrada abandonada, que é tudo, mas ele vai entrar em situações que vão ainda mais do que isso, né? Ele vai sair de um lugar que tem asfalto, né? E que tem buraco, mas tem asfalto, e vai sair para um lugar que não tem nem asfalto. Ele vai entrar ainda mais. Mas ele vai dizer uma coisa muito importante aí nesse momento. Que, apesar de tudo, a cultura brasileira é uma cultura de paz. Vamos lá. Vamos lá. Ele entra nessa estrada de chão em direção à cidadezinha, né? Só que ele vai, né? Trafegando isso na Caatinga, né? Caminhando com a bandeira da Alemanha, né? Foi muito comum, inclusive, essa doação, né? Olha lá, Bacurau, 17 quilômetros. Se for, ele fala, se for, vai em paz, né? Ou seja, ele reafirma, primeiro, nós somos um povo pacífico. E se você observar o histórico de guerras do Brasil, né, desde a sua invasão em 1500 e até hoje, nós temos relatos de pouquíssimas guerras, né? Na verdade, assim, o que a gente tem, na verdade, mais na história do Brasil é muito mais massacres propriamente ditos do que guerras, né? É uma classe, uma elite dominante massacrando os mais pobres, né? Foi assim na Guerra de Canudos, foi assim no Cangaço, foi assim com Palmares e milhões de casos, né? Você tem massacres. Foi com os indígenas também, né? Foi com os negros. Você tem muito massacre no Brasil, né? Mas o brasileiro é muito uma questão de paz, né? Principalmente quem está, né, nessa camada inferior, quem está em Bacurau, é um povo de paz. Esse jaleco aí. Faz muito. Aí, ó, a pergunta do motorista é muito interessante nesse momento. Ele pergunta para a passageira, e esse jaleco aí, não está fazendo calor não? E a resposta dela entrega muito do Brasil também. Fala o nome? Esse jaleco aqui é o sistema de proteção. Tô ligado. E ele tá ligado, né? Ele fala que tá ligado. Ela fala que o jaleco é o sistema de proteção e ele tá ligado. Pode até passar despercebido, mas
a população negra do Brasil, depois da escravidão, ela ainda ficou muito marginalizada, né? E depois de um tempo, os índices de violência, né, dessa população marginalizada aumentou muito, né? E o índice de repressão pela polícia, né, aumentou muito também. E o que é que acontece? O, a violência policial que é presente no Brasil e que é direcionada contra a população negra e o racismo que existe no Brasil, né? Eu já vi algum artigo falando que forçam os negros a usarem verdadeiras